1 Coríntios 2:12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Agora, por favor, vá para o capítulo 15 de 1 Coríntios, verso 40. E há corpos celestes, corpos espirituais, e há corpos terrestres, carnais. Mas uma é a glória dos celestes espirituais, e a outra a dos terrestres e carnais. Então, o importante é isso. Há corpos espirituais e há corpos materiais, terrestres. Agora, por favor, vá a João, Evangelho de João, um pouco para trás, em direção ao começo da Bíblia, Evangelho de João, capítulo 6, verso 27. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Adiantando um pouquinho, vá para o capítulo 6, verso 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de o entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém. Amém. Irmãos, o capítulo 6 do Evangelho de João, ele é interessante, muito rico, porque ele primeiro começa com a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus vem de uma cruzada, ele vem de uma caminhada onde ele faz vários discursos em vários lugares, há uma multidão que o acompanha, em dado momento ele olha para aquela multidão, é um lugar sem um comércio, sem uma estrutura que suportasse aquela multidão, ele chama os seus discípulos, mostra sua preocupação de que aquelas pessoas desfalecessem de fome e de sede. E pergunta: como é que nós vamos resolver? Filipe vai dizer para Jesus, depois de consultar as pessoas: Senhor, nem o dinheiro que a gente tem dá para comprar pão para tanta gente, e nem existe lugar. Jesus faz uma pergunta: o que é que vocês têm? E eles olham de novo a um menino ali que havia se prevenido para a caminhada, ele tinha uns poucos pães e uns poucos peixes secos, que ele carregava no seu bornalzinho, faria ali um sanduíchezinho de peixe seco no meio de um pão, e ele entrega aquilo. Jesus dá graças, multiplica, entrega aos apóstolos, os apóstolos aos outros discípulos, e os discípulos vão dando à multidão, e a multidão toda come. No final sobram 12 sacos cheios de pães e de peixes. Feito isso, Jesus manda que eles atravessem o mar de Tiberíades, na verdade é um grande lago chamado de mar, porque é muito grande. Eles pegam o barco, Jesus fica para a oração e eles vão sozinhos no barco, sem Jesus. No meio da viagem há um movimento grande do vento, as águas ficam
muito turbulentas, e Jesus vem caminhando sobre as águas. Eles ficam primeiro apavorados, depois ficam perplexos. Jesus entra no barco e eles se perguntam: quem é esse que anda sobre as águas? Quem é esse que dá ordem ao vento, ao mar, e ele obedece? E chegando do outro lado, ele vai e se instala num lugar, e de repente aquelas pessoas que haviam comido do pão e do peixe, que tinham ficado do outro lado do mar, no despertar do dia seguinte procuram Jesus, porque eles haviam comido no dia anterior muito pão e muito peixe, e eles queriam um café da manhã tão farto como foi o lanche da noite. Mas Jesus não estava lá, e eles percebem que os barcos que estavam ali no porto haviam saído. E eles dizem: ele foi para o outro lado, vamos para lá também. Então fazem uma grande caravana, e de repente chega uma multidão atrás de Jesus para comer do pão. Eles queriam mais pão. Gente, é engraçado, né? A gente sabe, por exemplo, que algumas festas que nos convidam são muito boas, não sabe? Você fala: a festa de fulano é boa. Oxe, esse eu não perco. Tem muita comida, muita bebida. Agora, o banquete de Jesus foi desse. Ele multiplicou, e eles queriam mais. E quando eles chegam, Jesus começa um ensinamento dizendo: não trabalhem pelo pão que perece. Vivam para trabalhar pelo pão que não perece. Esse que eu posso dar, porque o Pai me deu autoridade para entregar para vocês. Vocês estão trabalhando pelo pão errado, porque vocês comeram ontem e hoje estão com fome de novo. Esse é o grande drama, é a grande angústia da nossa vida. Não há nada que nos satisfaça e permaneça nos satisfazendo. Não importa se seja um beijo de amor, um abraço fraterno, um jantar, um passeio, não dá para segurar. O ABBA, aquele grupo musical, tem uma música que eu gosto muito, que diz daquilo que passa por entre os nossos dedos e vai embora, e a gente não consegue segurar. A música é de uma melancolia que dói na alma, quando você conhece a letra e você percebe que o ritmo é um ritmo de lamento e de muita dor. E qual é a dor que eles cantam? A dor que nós todos sentimos por não poder segurar nada. Quantas vezes eu já ouvi mães dizendo: seria tão bom se os filhos não crescessem, se a gente pudesse continuar com eles pequenininhos para a gente. E os pais, aqueles que perderam os primeiros anos dos filhos, trabalhando para poder trazer comida para dentro, para pagar a escola, mas que perderam o crescimento dos filhos, dizendo: quem me dera poder voltar lá atrás. Eu não trabalharia tanto, seria melhor não ter uma televisão a cores, seria melhor não poder comprar um tênis de marca, não poder dar um conforto maior, mas poder estar mais com os meus filhos. Eu não tive como segurá-los comigo, e agora são grandes. Essa é a grande angústia. Então, quando Jesus diz para aqueles homens e que mulheres que chegam ali: trabalhem pelo pão que não perece. Vocês estão vindo atrás de mim porque vocês comeram um pão ontem e acabou, estão com fome de novo. Se eu multiplicar e der para vocês pão aqui agora, daqui a pouco vocês vão estar com fome de novo. Será que a vida que vale a pena ser vivida é uma vida em que a gente tem que juntar e juntar e juntar, porque acaba e acaba? Não tem lógica, não há inteligência nisso. A gente gastar a vida por alguma coisa que vai embora, que a gente não consegue segurar. A vida tem um outro propósito, a vida tem um outro sentido. Quantas são as pessoas que não encontram um sentido na vida e, para anestesiar a angústia e a dor que sentem, vão pelo caminho das drogas? Quantos são os que entram pelo caminho da autodestruição, do suicídio? E não vamos dizer que são pessoas que não têm recursos, porque muitos destes são pessoas muito ricas. Quando eu era bem mais jovem, na casa dos 20 e poucos anos, eu era vendedor viajante. Tinha em São João del Rei um cliente que era muito rico, era certamente o homem mais rico daquela cidade naquela ocasião. Dono de hotel, de fazendas, de lojas. E era um homem jovem, com uma família muito bonita, com todos os bens que o dinheiro podia comprar, e ele tinha saúde para desfrutar de tudo. E todos os que o atendiam
Um dia eu chego no hotel e a gente estava perplexo, porque descobrimos que ele havia batido o carro atrás de um caminhão e morrido. E naquela época ele tinha um carro muito possante, era um Dodge Dart, que era um carro de 8 cilindros, motor importado, um carro que corria muito. E ele veio e entrou atrás de um caminhão. Acidente? Não, porque ele deixou uma carta, dizendo que faria isso. Por que alguém que tinha uma família linda, que tinha juventude, que tinha força, que tinha dinheiro, que tinha tudo aquilo que quem come o pão que acaba, acha que é o suprassumo da vida? Por que ele suicidou? Porque havia uma angústia. É disso que Jesus está falando. A vida só vale a pena ser vivida quando a gente não corre atrás das coisas que acabam. A gente sabe que levanta e tem que trabalhar, mas a gente trabalha para alcançar algo que é superior, algo que permanece. E aí você vai me perguntar, pastor, mas o que é que permanece? E aí nós precisamos lembrar primeiro do que Paulo fala no capítulo 15 de 1 Coríntios, que nós lemos. Ele disse, há corpos materiais, físicos, de carne, e há corpos espirituais, corpos celestes. Irmão, para entender isso, para entender de verdade, porque você pode entender de fora para dentro, ouvindo a minha voz, ou lendo o que está escrito, e você vai ter uma informação que vem de fora para dentro, e que talvez você vai dizer não faz sentido. Mas se lá dentro de você tem uma voz que diz para você que a vida é muito mais do que o corpo, que a vida é muito mais do que os anos que a gente passa aqui, então essa é a voz de Deus. Paulo em 1 Coríntios capítulo 2 vai dizer assim, nós recebemos o entendimento do Espírito de Deus. O homem natural não pode entender as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura. As coisas de Deus, para quem não tem a mente espiritual, para quem não ouve a voz de Deus de dentro para fora, parecem loucura. Quando Jesus diz para aqueles homens, trabalhem pela comida que não perece, eles falam, ele está louco, ele está maluco. E aí nós vimos no capítulo 6 de João, a partir do verso 60, que muitos dos discípulos, ouvindo o discurso que Jesus faz, a partir da palavra, trabalhem pelo pão que não perece, eles dizem, que palavra dura, quem pode ouvir? Sabe o que é palavra dura? Se fosse hoje alguém ia dizer, não, mas que conversa ruim, hein? Não quero ouvir esse negócio não, trabalhar pelo pão que não perece. Não, eu quero um carro do ano, eu quero viajar todo ano, eu quero comer em restaurante. Tá bom, daqui a pouco você vai estar velho, velha. Daqui a pouco você pode ser que tenha dinheiro, mas não consegue digerir a comida que você comprar. Pode ser que você esteja numa cama e não tenha um médico que consiga te sarar. Porque a vida está passando e as coisas estão ficando para trás. Mas se eu tenho um corpo espiritual, eu preciso alimentar esse corpo espiritual. Porque se eu tenho um corpo material e o alimento, e eu descobri que eu tenho um corpo espiritual, eu preciso alimentar esse corpo espiritual, porque eu sou espírito. Irmão, será que nós temos mesmo um corpo espiritual? Como é que ele é? Ele é muito parecido com esse corpo. Porque ele é o corpo que a nossa consciência desenvolveu. É como nós nos reconhecemos. Eu vou te dar uma experiência que você já teve, que te dá um entendimento disso. Sabe quando você sonha, e você está andando pela praia, ou você está andando no quintal da sua casa, ou você se vê conversando com a sua avó, e você naquele sonho tem um corpo, e você caminha, e você fala, e você come, e você abraça, e você encontra pessoas queridas. Você tem uma consciência de corpo que está ali, mas você não está no corpo da carne. Você não está de forma nenhuma. Alguns irmãos sabem que eu sou piloto de parapente. E uma experiência que eu contava um dia desse, alguns anos atrás, quando eu comecei a voar, eu sonhava constantemente que eu estava voando. Constantemente. Às vezes eu não sabia se eu tinha sonhado ou se tinha sido verdade. Às vezes eu acordava e ficava na dúvida. Tamanha realidade. E certa ocasião, indo para uma caminhada com um irmão de igreja, para um aconselhamento, a gente ia atravessar uma montanha conversando, eu vi o pessoal voando ali na Serra da Moeda, eu falei, vou voar desse negócio. E fiz o meu primeiro voo duplo. E aí eu falei para o piloto, que depois se tornou meu instrutor, ele falou, você está gostando? Eu falei, mas eu já conheço essas sensações todas.
Eu conheço a sensação da decolagem, das curvas, do pouso. Eu já vivi isso tudo. Mas como você viveu? Você disse que é o seu primeiro voo? Eu falei, é o meu primeiro voo, mas eu conheço. Porque eu sempre sonhei com isso. Então veja, mesmo numa dimensão que nós chamamos de sonho, eu conhecia sensações que são naturais do corpo. Porque nós temos corpos espirituais, nós temos corpos que se identificam com os nossos corpos materiais, mas que não têm a natureza biológica. Então Jesus diz assim, trabalhe por este corpo. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que trabalhar pelo corpo do sonho? Não, o sonho foi só um exemplo, para que você entenda que você é o que está para além do corpo. O corpo que nós temos, os corpos que nós temos no plural, não é? São roupas que nós usamos para estarmos aqui nesse mundo. Nós não somos isso. Você chega hoje e olha no espelho. A pessoa que você vê no espelho hoje, não será que você vai ver no espelho amanhã. Amanhã você vai ter uma ruga nova, um cabelo branco novo. E daqui 1 ano vai ser muito diferente, daqui 10 anos mais diferente, daqui 50, você vai se parecer com a sua avó ou com o seu avô. Então você não pode se identificar com esse corpo. Jesus vem e diz assim, não perca os anos que você tem na terra, correndo atrás das coisas que vão acabar. Invista no corpo espiritual, porque você vai levar a sua vida, tudo que você faz aqui, de bom e de mal, você vai levar para o outro lado. Eu me lembro que ainda um domingo, eu preguei sobre Mateus capítulo 25, em que Jesus diz assim, naquele dia, Deus colocará do lado os bodes e do outro lado os cabritos. E ele vai dizer a um grupo, vinde benditos do meu Pai, eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu estive nu e me vestistes, estive preso, doente e me fostes ver. E esse grupo não vai entender o que Jesus está dizendo, ele vai dizer, mas quando foi que nós te vimos assim e fizemos todas essas coisas? E Jesus vai responder, quando fizestes aos menores dos meus, foi a mim que vocês fizeram. Mas aquele outro grupo que está do outro lado, ele vai dizer, eu tive fome e não me destes de comer, eu tive sede e não me destes de beber, eu tive frio e não me abrigastes, eu estive nu, não me vestistes, eu estive preso, doente numa cama e vocês não tiveram compaixão, não foram me ver. E eles vão dizer, mas quando foi que nós deixamos de fazer isso ao Senhor? E ele vai dizer, quando deixastes de fazer aos menores, aos pequenininhos dos meus, foi a mim que vocês deixaram. Então, veja, qual é a vida que vale a pena ser vivida? É você trabalhar para juntar dinheiro? É você trabalhar para colocar imóveis no seu nome? Sabendo que você não tem como levar, que caixão não tem gaveta? Que vai ficar para que alguém desfrute disso? Ou vale a pena você pegar dos recursos que Deus te dá e trabalhar pelo reino, se tornar uma pessoa generosa, reconhecer Jesus entre aqueles que precisam de você? E aí nós precisamos nos lembrar da escola dominical, porque quem vem de manhã domingo e estuda a Bíblia aqui, está estudando agora Paulo o apóstolo. E a Bíblia diz que Paulo, embora fosse religioso e zeloso da lei, ele respirou ameaças e mortes contra a igreja de Jesus que estava nascendo. E ele não apenas perseguiu a igreja, mas ele consentiu e operacionalizou a morte de muitos. E ele era religioso. Mas quando ele está perseguindo Jesus, e ele vai com cartas dos principais dos sacerdotes para prender homens e mulheres que acreditassem em Jesus, ele vê uma luz muito grande, cai por terra, e uma voz diz a ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz, quem és tu, Senhor? E ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Irmão, olha aqui para mim, em nome de Jesus. Jesus se identifica com o perseguido. Jesus não se identifica com o perseguidor. Jesus não está do lado de quem bate, ele está do lado de quem apanha. Jesus não está do lado de quem joga bomba, ele está do lado de quem tem a bomba caindo sobre a sua cabeça. Jesus não está do lado de quem puxa o gatilho da arma, ele está do lado de quem toma o tiro. Jesus não está interessado se quem sofre é preto ou branco, é gay ou é hétero,
Se é rico ou se é pobre, ele está do lado da minoria, ele está do lado daquele que sofre. Por isso, quando Paulo vem bravo, respirando ameaças e mortes, eu vou pegar, eu vou matar. Jesus se manifesta e diz: por que você me persegue? Eu estou do lado dos perseguidos. Então veja, qual é o tipo de vida que vale a pena você viver? Você vive para juntar o que você não pode segurar? Você vive para ter a ilusão de que você tem as coisas? Tem um livro na Bíblia, que é um livro que eu recomendo. E dia desse alguém até me perguntou: pastor, está alguém passando por uma crise existencial? Me perguntou algumas questões. Eu disse: leia um livro da Bíblia que tem só 12 capítulos, mas é um livro essencial. Chama-se Eclesiastes. Porque o livro de Eclesiastes é escrito por um homem muito rico, um homem muito sábio, Salomão. Ele começa o livro dizendo: fui rei em Jerusalém. Primeira afirmação dele: eu fui rei. Ele estava vivo, ele ainda era rei, mas ele não disse eu sou rei, ele disse eu fui. Porque ele havia crescido no entendimento e percebeu que ser rei era uma função, não era uma coisa permanente, era uma função passageira. E ele diz: fui rei. E ele faz um inventário, um levantamento de tudo que ele teve, desde servos e servas até armas e muito dinheiro. E ele diz: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Você sabe o que é vaidade? Vaidade é aquilo que com a idade vai. É aquilo que com a idade vai. Comprou um carro novo, comprei um Fiat Fastback. Você conhece o Fastback? É bonito, não é? É bom. Você comprou uma BMW, maravilhoso. Com a idade, vira ferro velho. Você compra um apartamento duplex, triplex, maravilhoso. Pode comprar em Manhattan, pode comprar em Paris, pode comprar em São Paulo, nos Jardins. Daqui uns anos alguém vai lá e vai derrubar para construir uma outra coisa, porque ficou velho, não serve mais. Você se olha poderosa, se prepara, gasta um dinheiro em você. Dia desse eu ouvia dizendo: esse meu rosto tem um apartamento. Ela falou isso: olha, esse meu rosto tem um apartamento. Já gastei tanto dinheiro aqui, quero o dinheiro de um apartamento. Já pensou? Você que é corretor de imóveis, quanto custa um apartamentozinho básico hoje? Você tem um para me vender? Tem, aquele menino está para casar, ele está precisando de um. Quanto vale um? Então vamos considerar que ela colocou um pequenininho, 180 mil reais no rosto. E não adiantou nada, porque está ficando velho. Está ficando velho. Mas não tem jeito, continua envelhecendo. Continua envelhecendo. Não adianta, você pode pôr um apartamento, você pode pôr o prédio inteiro. Jesus está falando disso. Se conscientize que você tem um corpo espiritual. E você precisa alimentá-lo. Como é que você alimenta o corpo espiritual? Com sabedoria, com conhecimento. E Jesus disse: as palavras que eu digo são pão. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o verdadeiro pão. Jesus não está falando de comer a carne dele, ele está falando de entender as verdades. E como é que eu posso entender as verdades? Com a mente de Cristo que eu recebi. Porque a pessoa espiritual consegue entender. A pessoa carnal não. Ela diz: que palavra ruim, não quero seguir esse Jesus, eu quero é ter dinheiro. Tá bom, então escolha esse caminho e corra atrás dele. Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco você vai estar amargurado, porque aquilo não responde às suas necessidades. Aquilo que mata a nossa fome de verdade é a nossa relação com Deus, é a nossa certeza de vida eterna. Nós não somos os corpos que nós vemos refletidos nos espelhos. Nós somos a consciência que temos de que somos um com Deus e precisamos melhorar. Como é que eu faço isso? Pela fé. Eu acredito na palavra: Senhor, me ensina a viver, me ensina a fazer escolhas melhores. Eu tenho errado, mas eu descobri que o Senhor vive em mim. Ainda que eu erre, o Senhor vive em mim. Então eu posso deixar que essa força que está dentro de mim saia e comece a dirigir a minha vida. Ah, mas eu errei hoje, eu errei ontem. Tá, mas nesse momento você está se iluminando. É daqui para frente. É daqui para lá, não é daqui para trás.
Porque o para trás não resolve mais nada, irmãos. Para trás a gente não anda nem para tomar impulso. A gente anda para frente. E quando a gente anda para frente, verdadeiramente a gente quer mais de Deus. É muito bom ter alguém do lado da gente, mas vai passar. É muito bom a gente conquistar as coisas, mas elas vão sair das nossas mãos. É muito bom a gente ser lembrado pelos outros, mas vai ter um momento que ninguém mais vai lembrar da gente. Até os nossos nomes serão apagados. Talvez você se lembre do nome do seu pai. Quem lembra do nome do pai? Por favor, levanta a mão. Quem lembra do nome dos 2 avós? Quem lembra do nome dos 4 bisavós? Quem lembra do nome dos 8 tataravós? Ninguém. 3 gerações, ninguém mais lembra. Você está achando que você é muito importante? Daqui 100 anos, ninguém vai saber mais o seu nome. Os seus descendentes não saberão mais o seu nome. Ninguém mais vai se preocupar com você. Tem uma música que eu quero recomendar para você. É do Oswaldo Montenegro. Chama-se A Lista. Ouça essa música, A Lista. É uma música muito interessante, porque ele fala exatamente disso. O tempo leva todas as coisas. A única coisa que o tempo não leva, a nossa sabedoria dada pelo Senhor Jesus. Então não trabalhe pelo pão que perece, trabalhe pelo pão que não perece, o qual só Jesus, o Filho do Homem, pode te dar. Amém? Vamos ficar de pé.